Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima da Atlântida. Salve, salve, audiência qualificadíssima aqui do nosso videocast da Máquina do Conhecimento. Nós abrimos mais uma vez a Máquina do Conhecimento para mais um campo do conhecimento. É isso mesmo, a Máquina do Conhecimento, que é a cobertura dos processos seletivos 2024, cobertura do Enem, do PAV da Universidade Católica da Universidade Federal de Pelotas e o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Essa cobertura que a Atlântida faz junto com os nossos parceiros do Teorema e do Colégio Gonzaga e, claro, com o apoio dos nossos camaradas aqui da Fábrica Podcast, Alisson e Companhia Limitada, a galera que está junto com a gente em toda essa estrutura maravilhosa que você está vendo agora e, claro, com uma qualidade extrema. A Máquina do Conhecimento abre mais um programa para receber aqui os professores do Teorema e Colégio Gonzaga para falar hoje de linguagens. Atenção, hein? Quando fala linguagens, cai um peso em cima, né? Linguagens. Que a galera já é o português, são as habilidades, também a literatura, também a língua estrangeira. E, galera, eu tô recebendo aqui as lendas vivas, os professores do Teorema e Colégio Gonzaga, certo? Estou recebendo aqui a presença do meu camarada. Vai falar de literatura hoje? Exatamente. Querido Pablo, seja muito bem-vindo. Olá, Márcio, como é que tá? Tudo bem? Muito obrigado, tranquilo. Você só radialista ele, hein? Atenção! Boa, seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço estar aqui com vocês, né? Que massa, hein? Só lendas, realmente, né? E vamos trocar essa ideia, vai ser bacana esse bate-papo aí, do ponto das linguagens aí. Sensacional, vamos falar muito de literatura, de prova do Enem, mas eu estou recebendo aqui também duas... Esses caras aqui são enfim, né, cara, são, como é que se diz, sócios aqui da Atlântida, é isso mesmo, por muitas coberturas de processos seletivos e chegando aqui neste outro patamar, chegando ao Atlântida Fora do Ar, em uma playlist aqui que é sensacional para falar sobre português, para falar sobre habilidades. Ele, meu querido professor Henrique, meu camarada, meu brother, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu melhor amigo do final de ano, né? Porque tem que se ver, parece que tem que se ver o ano todo. Sensacional. Fico muito contente, agora muitas câmeras. Eu posso agora falar, né? Pra qual câmera que eu falo. A tua câmera cai aqui, ó. Isso aqui, ó. ó. Matadora. Então, assim, se queres aqui, em poucos minutos, ter uma questão pra prova, fica ligado, no final. Atenção, hein, no final. O melhor pro final, naquela caixinha surpresa, Henrique. E um grande abraço, já antecipo, né? Um grande abraço aos alunos, principalmente do Teorema e do Gonzaga, e a todos que vão assistir, querendo, né, performar muito bem nessa prova do Enem. Sensacional. E ele que vem trazendo aí a sua perspectiva sobre a língua estrangeira, ele que também vai falar de linguagens, ele que também é o concurso, ele que traduz a revistinha do Conan, a revistinha não, uma baita de uma revista do Conan. Algumas. Cadu, meu brother, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Pra quem tá nos ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos conversar sobre inglês, vamos conversar sobre o Enem, um pouquinho sobre PAV também, se bobear. E como é que essa prova de inglês e língua estrangeira, que elas não são muito diferentes, né? Só a língua, óbvio. Mas que elas funcionam do mesmo jeito, tirar as dúvidas do pessoal, mandar já um beijão aí pro pessoal do Gonzaga, né? Boa. Meus aluninhos, pra quem estiver nos ouvindo também, que tiver dúvida, fica aí que vai ter sempre aquela diquinha gostosa no final. Sensacional, é esse time que faz comigo e compõe comigo a Máquina do Conhecimento. Hoje vamos falar só sobre Enem. Só sobre Enem, vamos focar na prova do Enem, tá certo? E a gente sempre abre o papo aqui falando, obviamente, como que, vamos lá, que as linguagens, elas se apresentam na prova do Enem, né? Na verdade, a gente já tá trazendo aqui, certo, o campo do conhecimento das linguagens e a gente vai passar limpo a partir de agora, certo? Eu vou chamar o querido Henricão pra gente poder abrir o papo e pra gente começar a falar sobre essa condição, assim, como que essas linguagens, como que o português, como que as habilidades, enfim, de uma forma geral, elas se encaixam na prova do Enem e ao longo do tempo ela foi se acomodando, assim, como que ela se apresentou e chega hoje em dia. Então, ainda que para os nossos alunos do Teorema do Gonzaga já seja algo bastante familiarizados com esse assunto, me surpreende quando a gente vai falar em algum evento, para alunos de outros locais, que
a configuração da prova não é tão conhecida assim. Eles ficam muito na dúvida, qual conteúdo aparece, talvez ainda aquele resquício do vestibular antigo aqui, ainda mais na nossa região, o FPEL, a FURG, né, a URGS que ainda continua, mas eles esperam aquela questão pronta, que o professor vai dizer, vai cair a questão 6, essa matéria, esse conteúdo, como é até para nós aqui ainda o PAV. Mas o Enem é diferente. O Enem não cai crase. O Enem mas vamos te perguntar os de crase no Enem. Mas aí na redação mas é importante. Tem que saber usar. Mas tem que saber usar. Aí na redação é importante. Mas pensando na prova, ela que surge no final da década de 90 e vai ter uma reformulação. Então, para os nossos alunos, o Enem, quando vão estudar... Então, dica boa aqui, ó. Menos de 10 minutos já para vocês perceberem que... A gente no final dessa nossa conversa. Muito bom. Se vai estudar, vai pegar agora nesses últimos dias, reforçar, revisar, é a prova de 2009 em diante, que seria esse novo Enem. Boa. E quando vai estudar a prova do Enem, ter a noção de que é previsível assim a prova. A prova é previsível, dá para dizer o que vai aparecer, porque tem 9 competências. Então essas competências, elas são para a pessoa entender com facilidade. É o conteúdo, é a matéria, é algo mais amplo. E em 30 habilidades. E a habilidade já é o uso, já é essa aplicabilidade. Então aqueles alunos que sempre perguntavam, eu vou aprender isso para quê? Eu vou aprender crase para quê? Eu vou aprender transitividade de verbo para quê? O Enem mostra justamente isso. Então a competência é eu saber que tomate é uma fruta. Mas a habilidade eu não vou colocar o tomate numa salada de fruta, não deveria pelo menos. Então, ele tendo essa noção, sei lá, o nosso colega Pablo aqui vai falar de literatura, é uma competência 5. Artes visuais, o aluno que está bem nessa dúvida. Ele tem que saber um monte de história da arte, movimentos, são só 3 habilidades que vão aparecer. Então, das 30 habilidades possíveis, 10%, né? Essa questão, então é só ele ter esse controle. Então, sabendo a habilidade, ele sabe perfeitamente o que vai aparecer. E se quisesse ainda aprofundar mais, até o que eu não aconselho, por isso que a revisão do teorema é muito focada, porque contempla o aluno, não precisa focar nisso, mas tem ainda a matriz, que aí são os currículos. Mas, de forma geral, é competência, habilidade, e todas as questões têm uma competência, têm uma habilidade, todas as questões têm um modelo para ser feito. Então, eu já fiz questão para o Enem, então eu posso não falar tudo como funciona, mas algumas coisas sim, que de fato todas as questões têm que ter o mesmo nível, a mesma excelência na sua construção. Então, fazendo a prova, ele vai ter uma noção muito, muito, muito boa de como que a prova vai aparecer. E de 2009 para cá, a prova é sempre essa mesma configuração. Atenção, hein? Se repetindo aqui, uma das grandes dicas, a melhor forma de estudar uma prova nesse nível é fazer outras provas e repetir isso várias vezes. Pablo, é verdade isso? Fazer uma prova, por exemplo, de literatura, na competência da literatura, que é uma prova que se apresenta ali bem específica muitas vezes, né? Como é que ela se comporta? Então, Márcio, eu estava prestando atenção agora no que o Henrique estava falando, e o Henrique foi cirúrgico na fala dele, né, Márcio? Porque, assim, é muito importante que a gente estude, em especial, a matriz de referência do Enem. Por isso que os alunos do Colégio Gonzaga, os alunos do Teorema, eles... sempre em sala de aula ouvem a gente bater na tecla matriz de referência, habilidade e competência. Por quê? Porque a gente vem de um estudo conteudista, bancário praticamente. Né? E aí o aluno se depara com uma prova que trabalha questões de habilidades e competências e ele não sabe exatamente como vai fazer a resolução daquela prova. É mais ou menos como tu treinar futebol e entrar numa competição de basquete. Né? Então o que acontece? É bastante importante que a gente perceba a partir dessa matriz de referência. Para quem tá a primeira vez aqui é complicado, né? Capaz, essa galera tá tudo na primeira vez aqui, ô Pablo. Aqui é a primeira vez. Tá todo mundo na primeira vez. É a primeira vez. Exatamente, esse ano. Estamos subindo o patamar, hein? Vamos lá. Cara, Mas tá pra novo, quem... é a primeira vez. É isso aí. É o vermelhão, assim, né? Mas enfim. Tá saindo muito bem. Vamos lá, Pablito. Seguindo. Então, é bastante importante que a gente preste atenção
nas habilidades. Em literatura, como o Henrique falou, nós temos 3 habilidades apenas. 15, 16 e 17. Olha aí, hein? O que isso quer dizer? Habilidade de número 15 em literatura é eu conseguir estabelecer uma relação entre um texto e o contexto histórico. Boa. Por exemplo, entre o romantismo e o século XIX, que Boa. foi quando ocorreu. Habilidade de número 16 é eu conseguir entender como é que o texto se constrói esteticamente falando. O que é um soneto, rima, métrica, enfim, essas questões. E a habilidade de número 17, que é uma das mais importantes, em minha opinião, é eu conseguir identificar no texto questões relacionadas a direitos humanos. Olha aí, hein? Inclusive, na prova passada, nós tivemos uma questão sobre a Conceição Evaristo que cobrava isso, né? Olha ali. É interessante a gente focar bastante na matriz de referência, que vai nos explicar exatamente como as questões são cobradas. Sensacional, maravilhoso. E, cara, Cadu, por favor, vamos falar de língua estrangeira. Porque tu tinha falado ali no início ali que, cara, a língua estrangeira, ela vai se comportar de uma certa forma, não precisa assim, tá, tudo bem. Eu acho que é necessário ter uma noção da língua para que tu faça uma prova boa, né? Sim. Mas a estruturação, a feitura da prova, como é que se comporta a língua estrangeira no Enem, brother? Então, falando assim da língua estrangeira, inglês. Vou pegar um exemplo em Vamos inglês, lá, claro. É o teu chão. A prova, ela não te... Como eu vou explicar? Ela não te cobra um conhecimento gramatical do inglês. Aham. Mas uma das habilidades dela é relacionar vocábulos e estruturas ao seu tema. Ah. Então, assim, é o que eu digo em sala de aula, né? Que meus colegas falaram das habilidades. E a prova de língua inglesa, isso se mostra muito mais marcante. Tu não estuda inglês, tu treina inglês. Opa! Tu treina. A habilidade tu não estuda, né? A própria, tu tem uma matriz de habilidades. Habilidades tu não estuda habilidade, tu Sim. treina habilidade. No inglês isso é muito mais marcante porque tu não vai estudar um vocabulário imenso de inglês. Tu tem que ler inglês, tem que te habituar a entender aquelas estruturazinhas e os macetezinhos da leitura. Assim, quem faz inglês instrumental, por exemplo, né, que chama de inglês técnico, que lê, já aprende esses macetes. Sim. Por uma prova, uma pessoa que nunca estudou inglês, uma pessoa que estudou pouco inglês, tem que pegar isso mais na forçada para fazer o Enem. Mas a prova de inglês, assim, geralmente são 5 questões, né? 5 textos diferentes. O que sempre vem? Isso é uma coisa assim marcante. Textos que abordam questões sociais, ou seja, vai ter algum texto de racismo, vai ter algum texto sobre migração, vai ter algum texto sobre causa feminina. Contextualizando Sempre vai sempre com alguma questão contemporânea. Sempre. Isso assim, sempre vai ter uma questão contemporânea sendo abordada. Pelo menos uma questão vai ter nesse aspecto. Né? Os enunciados das questões de inglês e os itens são todos em português. Eles te dão já um baita do norte. A resposta tá ali, muitas vezes, no enunciado. A noção, então, contribui para isso. A noção do inglês está mais Total. no texto e a compreensão textual a partir da leitura. Sim. Mas o próprio enunciado... eu digo sempre assim, conhecimento de mundo do aluno ajuda muito na hora de resolver uma questão. Mas, no caso específico do Enem, ele até não espera que o aluno tenha um certo conhecimento, porque o próprio enunciado da questão já, muitas vezes, elabora um conhecimento. Por exemplo, teve um Enem em que era um poema, Langston Hughes, que era I Too, que era um poema I Too Am America. Lendo o poema, tu via que era um poema de um homem negro, que falava sobre racismo e da luta dele. Mas o próprio enunciado falava, o poeta Langston Hughes, poeta negro na década de 30 nos Estados Unidos, fez o poema. Contexto. Então ele já te entrega. Claro. Assim, metade da questão já tá ali, sabe? Então facilita Atenção, bastante. né, cara? Tem que ter Muita atenção. E às vezes o pessoal menospreza, são só assim questõezinhas. Em inglês eu sei, eu jogo videogame, eu jogo Fortnite, não sei o quê. Pois é. E vai deixando, mas às vezes é aquela... Por se achar que é fácil, e a prova realmente ela é fácil, mas ela demanda atenção. A resolução da prova de inglês demanda atenção, assim, tem que ler com atenção, porque às vezes os itens são muito parecidos. Às vezes não é o item que está certo, mas é o item que está menos errado. Sim. A gente vai abordar uma muito outra disso. situação daqui Então, a pouquinho assim, também. Fala sobre isso também. Que
que fala sobre isso também, ou seja, como resolver, como fazer a resolução e como estar atento. E agora é o seguinte, né, galera? Agora a gente vai começar a permear um pouco mais de conteúdo, até porque estamos falando de literatura, português, certo? Que trata muitas vezes, e aí é que tá, né? Vai cair a crase, vai cair os tipos de porquês, vai cair, enfim, né? Isso deve, como tu falou mesmo, né, Henrique, passar a cabeça do aluno fortemente, questão conteudista mesmo, específica. A prova do Enem, ela é assim, vamos falar um pouco de conteúdo agora, perpassando um pouco o português. Bem como o Cadu falou, a prova ela é nacional, então ela precisa abarcar todo tipo de aluno. Então, aluno que se preparou no curso pré-vestibular, numa escola particular e numa escola pública, né? E das mais variadas possíveis. Eu acho a prova do Enem ela muito justa dentro, né? Ela é perfectível, né? É o melhor que nós temos. Nossa gaiola de ouro. Olha ali. Tá bom ali, pode ter algo melhor, mas hoje, né, com a aplicabilidade que nós temos, eu imagino que ela seja mais capaz de conseguir aferir todo o potencial do aluno, justamente pela questão da aplicabilidade no dia a dia. Então, a prova do Enem, ela de linguagens, uma curiosidade que também pouca gente percebe isso, porque o INEP libera todo ano os resultados das provas anteriores. E aí as pessoas conseguem ter noção quantos tiraram 1000 na redação, quantas redações conseguiram 0. E linguagens nunca teve 1000. Linguagens, né, ninguém acerta 45. Nos últimos 4 anos, 826, 802, 808. Das últimas 18 notas, mínima, média e a máxima, tem 12, 14, as mais baixas. Então, linguagens, as pessoas, o Cadu mesmo falou, né? Pra que estudar se joga Fortnite? Pra que estudar muito se é só ler a prova? Mas justamente é isso, o aluno talvez se preocupe mais com outras disciplinas, culturalmente isso, eu acho que é muito nosso essa preocupação com algumas áreas, e o aluno embarca nisso, eu acho que todas são importantes e o resultado mostra isso. Então, linguagens tem as piores médias. Que coisa, brother. Imagina ninguém tirar Que mais de loucura, 801 no ano. Loucura isso, velho. 4 milhões de candidatos. É uma coisa, né? 22 pessoas conseguirem 1000 na redação. Então são números muito, muito fortes. Então o aluno tendo essa noção, ele consegue ter mais clareza para estudar. E Sim. perceber que linguagens não é só português, é educação física, artes visuais, é literatura, são as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, é a língua estrangeira moderna, é o português que, talvez o que menos abarque, já que o Cadu mesmo falou da crase, aí trouxe de novo, a gramática, né? O português tendo 5 níveis, fonologia, morfologia, sintaxe, a semântica e a pragmática, as que mais importam é a semântica e a pragmática, que é de fato o significado das palavras, perceber que bonito, lindo e belo não são iguais. Eu não vou trocar essas palavras sem que haja um prejuízo no significado do meu texto. E o sentido é literal e conotativo, não só isso, entra também em outras questões, mas para ser bem breve. Então é o aluno conseguir ler, entender a situação, entender que quando... Compreensão. Essa semana mesmo eu estava trabalhando no verbo e eles diziam, verbo para quê? Eu vou ser engenheiro, eu não vou ficar falando, usando verbo, eu quero fazer conta, Mas Nossa, a questão mesmo do verbo é saber quando usar. A transitividade muda, né? Até, sei lá, eu entreguei pra quem, entreguei o quê? Isso muda, né? A falta dessa transitividade, desse conhecimento, muda o sentido de um texto. Então ele vai querer se comunicar e vai ter dificuldade. E o Enem quer justamente isso. Que o aluno leia o texto e perceba esses problemas na aplicabilidade da vida dele. Que loucura, isso cara. Que é mais interessante. Sim, a contextualização com a vida de cada um, até mesmo nas linguagens, justamente nas linguagens, né, cara? Por isso tem linguagens, né? Porque linguagens são as várias, inclusive no meio digital, inclusive no meio tradicional, é livro, é podcast, é linguagem oral. Então isso é muito interessante. O Enem tenta mesmo pulverizar aquele conteúdo que era muito específico de uma região do nosso país e traz para uma forma bem nacional. Então, que massa, cara. Que bom poder ter uma prova assim, poder preparar o aluno para 3 anos conseguir desenvolver bem o conteúdo no Gonzaga, e no Teorema mesmo a gente consegue fazer isso porque a prova já tem o mapa, né? Sim. Tem o mapa. Então não precisa ficar tateando, não precisa ficar perdido de... tentar adivinhar, isso eu acho muito problemático, tentar adivinhar o que vai aparecer. Não, a gente prepara o aluno e dentro dessas competências e habilidade,
Eu sempre digo assim, é impossível o aluno ver na prova, ele que estuda, ele que pratica, ver algo que ele não estudou. É Sim. impossível, porque a prova precisa ter 30 habilidades Sim. e 9 competências. Então a gente está bem seguro quanto a isso e é a segurança que o nosso aluno tem. Que beleza. Então, Sensacional, não tem cara. perna tremendo Mano, na hora de fazer a sensacional. prova. Que beleza. Exatamente. O Henrique sabe usar muito bem as palavras para explicar justamente isso, cara. Uma abordagem sobre as linguagens de uma forma geral na prova do Enem. Vai, digamos assim, em suma, vai para a exigência de uma pessoa que tenha uma boa leitura de mundo e que consiga transitar pelas diversas linguagens diferentes, né? Então, digamos assim, obviamente que precisa saber conteúdos, né? Conteúdos específicos para que possa concatenar as ideias do português, né? Dentro de uma prova, dentro das linguagens de uma forma geral, mas a linguagem de mundo faz com que tu consiga transitar melhor por essas partes. Instrumentaliza o aluno, né? Sim. Assim como um profissional não fica com um livro, Sim. não usa aquela teoria específica, Aham. o aluno também não vai usar a teoria específica para um Aham. caso específico. Sim, ele vai se instrumentalizar para conseguir resolver um problema. E é isso que o Enem quer. Eu acho que é isso que as universidades também querem. Sim. Que o aluno consiga, de fato, resolver problemas com o conhecimento que eles adquiriram ao longo do ano, da vida escolar. Sensacional. Literatura. Vamos à literatura, Pablo. Vamos Marcinho. falar assim, ó. Como é que esses conteúdos podem aparecer, como a gente pode previsibilizar eles. Na verdade, assim, ó. Aqueles tipos de que a gente não pode falar. Dica matadora, até a gente vai dar essa dica matadora depois, tá bom? Mas eu quero falar um pouco de conteúdos de literatura na prova. Como que a galera vai achar esses conteúdos na prova? Bora, Márcio. Então, o que acontece? Tem algumas áreas da literatura que acabam se repetindo em diversas provas. Por isso, daí também vem a importância de fazer análise de provas anteriores. Né? Boa! Quando tu vê, por exemplo, tu pega um conteúdo que aparece com maior frequência, e aí tu sabe que é porque tem um maior número de questões desse conteúdo no banco digital da qual é feito o sorteio das questões. Né? Bom, e um conteúdo que aparece com bastante frequência é o modernismo. O Olha modernismo aí. para nós, aí, principalmente a partir de 22, que começa para nós, né? Vai aparecer com frequência a partir da primeira, segunda e terceira fase. É interessante a gente não só decorar, memorizar, mas entender, por exemplo, esses processos, entender que no início do século XX nós tivemos toda uma transição no tipo de linguagem que se utilizava. Nós vínhamos de uma linguagem muito mais erudita, elitizada lá, com consequências parnasianas aí, né, Henrique? Mas aí, a partir da Semana de Arte Moderna, a gente tentou fazer essa transição e democratizar a arte, né? Utilizar, então, novas formas de se fazer literatura, de se fazer arte. Nós temos poemas, por exemplo, ali, vamos pegar Manuel Bandeira, da primeira fase, que aparece com frequência em prova. Irene do Céu, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, licença, meu branco. São Pedro Bonachão dizendo, entra Irene, aqui tu não precisa pedir licença. Percebe que num poema, com uma linguagem mais simples, sem rima, a gente consegue refletir sobre diversas questões, sobre o papel da mulher, sobre a questão de gênero, sobre a questão da negritude, numa poesia que fala sobre o cotidiano do início do século XX. Então, aí vem a importância da gente não só decorar, não só memorizar um conteúdo, mas estabelecer uma relação, como a gente falou ali, a habilidade 17, perceber a questão dos direitos humanos, perceber a questão, por exemplo, de como a parte estética ela é cobrada na prova. Não temos rima nesse poema também, né? E até o século XX nós tínhamos poemas principalmente com rima, com uma linguagem erudita. Então percebe que a forma como a gente se expressa através da arte agora vai se transformar. E literatura é apenas uma forma, né? As artes plásticas também e outras áreas vão acabar também adquirindo uma nova linguagem, claro, influenciado pelas vanguardas europeias, enfim, né? E é por aí, Márcio. Sim, é por aí. É muito conteúdo. Na verdade, a literatura se espraia, né, cara? Bom que a galera possa entrar em contato com as literaturas, aliás, os livros, enfim, com alguma coisa desse gênero. Aqueles que são os leitores mais vorazes, alunos leitores mais vorazes, atenção, hein? Se sobressaem nesse sentido, de entender as obras, né? Pois é, Marcos, tu falaste uma coisa agora que acho bastante importante a gente fixar, que é a gente
adquirir cada vez mais o hábito da leitura. Boa. Por quê? Quem tiver o hábito da leitura, ele está um passo à frente dos seus concorrentes. Em primeiro lugar, teu vocabulário vai ser muito mais amplo. Tu vai cansar muito menos. Boa. As questões de Enem são questões gigantescas. Quando tá no meio da questão, tu já não lembra o que tá no início. Imagina, né, O Cadu cara? falou uma coisa agora que eu queria destacar. Ele falou no início ali, olha, a prova não é difícil, ela é cansativa. Não é tão difícil e sim cansativa. Mas se tu tiver o hábito da leitura, tu vai cansar muito menos. Sim. Como eu te falei, sobre o vocabulário, e tu vai ter uma capacidade de interpretação muito maior, vai estar com o senso crítico ligado, né? Então, Muito se tiver bom. o hábito da leitura, tu vai estar vários passos à frente da concorrência, e é o que a gente cobra também, né, dos alunos aí do Gonzaga, do Teorema, que toda vez que nós fizemos em sala de aula análise de questões anteriores, a gente pede para eles fazer toda a interpretação, principalmente do comando da questão, Boa. que às vezes nos direciona já para a alternativa correta. Sensacional. Falando em comando da questão, é que a gente chega, por exemplo, nas da língua estrangeira, na verdade. Tu falou ali do comando que é em português, né, Cadu? Sim, o enunciado é sempre em português, os itens todos são em português. E isso já te dá basicamente metade da questão, já te direciona o teu pensamento para o que tu tem que procurar no texto. Então sempre é uma instrução que eu sempre dou, né? Tu tens um texto, tu não lê o texto, tu vai direto na questão para já. Olha aí, hein? Para guiar como é que tu vais analisar aquele texto, o que tem que procurar naquele texto. Porque em inglês, mesmo assim, a língua estrangeira é uma competência e 4 habilidades. E todas elas são mescladas ali ao mesmo tempo, né? É relacionar a estrutura ao tema da língua estrangeira, é relacionar estruturas da língua inglesa com a sua função e uso social. Então tá tudo misturado. É a produção cultural em língua estrangeira moderna, daí que entra música, daí que entra poesia, daí que entra charge, produção cultural. Então não tem um conteúdo para estudar, mas não tendo conteúdo, é interessante o aluno saber, ter um hábito da leitura, é uma coisa que porque é o que eu estava falando antes. Tu não estuda, tu pratica, tu treina. E ler treinar. Que não baita, adianta ler treinar. Isso aí é para qualquer disciplina, para qualquer matéria. Porque mesmo nas outras áreas tem texto, né? Tem muito texto também nas áreas. Tudo tem problema. Matemática tem problema, biologia tem problema, química tem problema. Então, às vezes a pessoa tem que saber interpretar aquilo. No caso do inglês, tem que ter um cuidadinho maior, às vezes nas conjunções, saber se aquilo está adicionando, se aquilo está contrapondo, saber se aquilo está uma causa, uma consequência no texto, né? Saber aquele modalzinho, se é um conselho, se é uma obrigação. Então aí tem essas pontualidades que não são cobradas. Tipo, nunca vai ter aquele tipo de questão assim, o modal should na questão serve para. Não vai ter isso. Vai te dizer assim, na tira tal, Calvin disse, Haroldo disse para Calvin o quê? Qual a relação que Haroldo estabeleceu? Deu um conselho? Recriminou Calvin? Então tem que é o tipo de coisa que é só treinando. Não tem como pegar uma lista e vou treinar, vou estudar item por item, decorar item por item. É pegar textos, é pegar provas anteriores. As provas anteriores a gente consegue estabelecer um padrãozinho assim, bem parecido. A gente consegue isso que eu te falei aqui. Que sempre cai texto com temática social, que sempre cai texto com temática de minoria, sempre cai texto. Isso aí, qualquer um que fosse pegar as provas anteriores e fosse analisar, ia ver isso. Qualquer aluno, né? A gente aqui tá falando isso porque a gente estuda isso, né? Claro. Mas qualquer um veria isso. Então tu começa a ver esse padrãozinho e ler. Ler. Ler textos bons, ler textos diversos, ler tiras, ler texto jornalístico, ler poesia. Olha aí, hein? Poesia pega pra caramba. Música Atenção, e poesia hein? é uma coisa assim, agora mesmo teve uma questão que eu trabalhei em aula com o pessoal e o pessoal deu uma penadinha, assim, porque era uma poesia que eu até falei pra eles. Isso não é uma questão de Enem, isso é uma questão de URGS. Atenção, hein? Mas era um texto que poderia cair no Enem tranquilamente, que era uma questão que falava sobre uma poeta americana, mas que tinha uma origem indígena, europeia e africana. Com toda essa coisa ela falava isso. Caramba, então assim, não era uma questão de Enem, mas era um texto de Enem. Um texto que poderia cair no Enem tranquilamente. Né? Escolhi espanhol, escolhi francês, eu não sei quantas línguas estrangeiras. Espanhol e inglês só. Espanhol e inglês? Enem, espanhol e inglês. Então, escolhi o espanhol. Leia textos em espanhol. Escolhi inglês, leia. Isso é uma coisa que eu até falo pro pessoal, cara, assim, complicado. Porque, embora a gente more num estado cercado de língua espanhola... É verdade. O problema nosso aqui no Gaúcho é que o brasileiro acha que sabe inglês, o gaúcho tem certeza.
E aí eu falo assim, cara, às vezes o espanhol tem mais armadilha que no inglês. A pessoa que faz a prova de espanhol, eu acho que ela tem um pouquinho mais de malícia. Que essa eu acho que é fácil. Aí começa a pegar naqueles falsos cognatos que todo mundo cai do espanhol. Então eu sempre digo assim, cara, se tu estudou espanhol, faz espanhol. Se tu nunca estudou nada, nenhuma língua estrangeira a fundo, nunca fez nada, faz inglês. Aí você vai perguntar, mas por que inglês não tem nada a ver com português? Cara, mas tu é muito mais exposto diariamente no mundo a inglês do que a espanhol. Atenção, hein? Tu ouve música muito mais em inglês do que em espanhol. Videogame, sei lá, séries. Tudo é muito mais exposto em inglês. Tudo. Sim. Né? Que loucura, né, cara? Então... Vai te familiarizar melhor. Tu consegue se familiarizar melhor com a prova quando tu enxerga aquilo ali. Não, só um pouquinho. Né? Exato. Às vezes o espanhol dá aquela falsa segurança e o pessoal às vezes cai nas armadilhas. Assim. Que loucura, as armadilhas. Chegamos ao momento agora crucial, aonde chegou a dica de ouro, tá certo? A galera vai olhar para suas câmeras e vai dar a dica de ouro, e eu vou começar aqui com o querido Pablo, que vai falar para sua câmera lá, certo? A dica de ouro, ou seja, aquilo que a galera, isso aqui, se você não souber, você não vai fazer uma boa prova do Enem. Por favor, lá, ó, na tua câmera. Perfeito. Galera, além de estudar as habilidades, tem uma área que é importantíssimo tu saber, que a gente chama aí de identidade nacional. Existem 3 momentos da história da literatura brasileira que a gente falou sobre identidade nacional, Márcio. Boa. Primeiro momento, século XVI, no quinhentismo, mas era a visão do europeu sobre nós. Segundo momento, no romantismo, mas era uma visão fake, artificial, totalmente idealizada, né? Como característica do romantismo, a idealização. E o terceiro momento é a partir da Semana de Arte Moderna. Então, ali, na Semana de Arte Moderna, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer uma análise crítica do nosso passado histórico. Tá? Então, assim, 3 momentos que a gente vai falar sobre identidade nacional: quinhentismo, romantismo e modernismo. Porém, primeiro momento que a gente olha de forma real e a gente faz uma análise crítica de como foi a nossa cultura até então é no modernismo. Boa, sensacional, dica de ouro, hein? Atenção, eu quero agora que o Henrique olhe lá pra câmera dele, certo? E dê aquela dica de ouro pra galera, assim, ó, sem isso aqui, galera, realmente você vai chegar na prova do Enem e não vai conseguir realizar uma boa prova. Então, o que sempre tem e tem que ter na prova do Enem? Funções da linguagem. Quando se pensa em português e linguagens, funções da linguagem, aparece. Até pra dar uma antecipada aí, na questão 7, 8, 9, ali fica de olho as funções da linguagem. E o interessante é, caso não lembre dos nomes emotiva, apelativa, conativa, que também é um termo que às vezes pega, vai ter uma vírgula e vai ter a explicação. Então, se o aluno ficar na dúvida se aquele termo não é ou não é o certo, só lê o resto. Então, isso ele vai conseguir acertar. Funções da linguagem, gênero textual, tipologia textual também aparece, tem que aparecer. A variação linguística, entender que não existe certo e errado, sim, adequação, igual roupa, né? Olha aí, hein? Pô, não ia vir com uma camiseta, senão essa aqui, né? Até tá a do Gonzaga também separada, é saber o que usar. Então, o aluno entendendo que vai ter uma variação regional, vai ter uma variação de contexto, vai ter uma variação também histórica, ele vai conseguir acertar. Aí já tem 3 questões pelo menos. Entender educação física, a questão do corpo, a prática corporal, que também se aproxima de artes visuais, que aborda muito além de todos os movimentos e períodos, a questão de preconceito do corpo. Entender quando o corpo ele tem que ser forte, ou quando essa força que o corpo vai apresentar. Por exemplo, a massa magra vai ser estética quando ela é necessária ou estética, e as TICs entender a linguagem desses meios que são outros que não o nosso analógico. Então, perceber a forma como eu me comunico no Instagram é diferente como eu me comunico no Facebook, no Twitter e nas outras redes. Ele tendo esse começo e praticando, percebendo o começo, o comando, se tem texto 1, texto 2, o texto 2, ler a referência, e a alternativa que apresentar as palavras-chave do comando é a alternativa certa, tranquilo, dá pra fazer. Depois até se der tempo de falar do TRI, claro, pra ajudar a fazer rapidinho a prova, mas é isso. Eu tô que nem Cristiano Ronaldo, né? Eu olho, eu faço uma jogada e olho pra câmera. Eu tenho telão, né? Que eu ia ficar toda hora. Que sensacional, Henrique. A base vem forte. A base vem forte, exatamente. Querido Henrique. Cadu, por favor, olha lá pra câmera lá e aquela assim, ó, a matadora, né? A galera, ó, se isso aqui, galera, você não vai conseguir fazer uma prova de língua estrangeira. Então, a dica prática pra prova.
Tá? Não dica de estudo, né? Porque estudo é praticar, não adianta. Tem que ler. Procurar coisas que te interessem, procurar coisas assuntos que tu goste, que tu vai achar em inglês, com certeza. Então, assim, e praticar. Dicas da prova. Primeiro de tudo, lê a prova inteira de inglês. Boa. Lê todas as questões. Não precisa nem ler os textos em cima, mas lê as questões todas da prova. As 5 questõezinhas, lê elas primeiro. Porque tu vai conseguir já traçar mais ou menos qual questãozinha tu vai conseguir resolver primeiro. Isso já vai te poupar tempo. Lê primeiro. Segundo, lê só o enunciado das questões e aí parte pro texto. Toma nota. Assinala as partes-chave ali do que o enunciado está te pedindo, né? Quando for resolver a questão, procura sempre, se o enunciado te falou em nome, se o enunciado te falou em número, se o enunciado te falou em data, já assinala isso no texto, já busca no texto todos os nomes. Quando estiver lendo texto em inglês, já assinala os pontinhos de luz no texto. Quais são os pontinhos de luz no texto? Atenção, hein? Nomes, números, quantidades, localidades, tudo isso é ponto de luz no textinho da tua prova, do teu textinho de inglês. Né? São coisas que quando a pessoa vai realizar vai elaborar uma questão, ela vai prestar atenção nisso. Então, nomes, datas, números, quantidades, porcentagens, risca isso tudo na tua prova. E terceiro ou quarto, sei lá, já me perdi. Eu tô de linguagem, de matemática, né? É isso aí. Nos itens, presta atenção nos verbos que iniciam cada item. De acordo com o texto, fulano de tal disse que as ideias, por exemplo, convergem, divergem, se opõem, não sei o quê. Presta atenção, né? No início de cada questão, né? Fulano de tal com base faz o quê? Interroga, suprime. Presta atenção no item, no verbinho, no que está começando cada item da questão, porque ele já vai te dar uma bela base também, uma bela ideia do que tu vai procurar na resposta no texto. Sensacional, língua estrangeira, o português, as linguagens, as habilidades, a literatura, passando então por este programa especial da Máquina do Conhecimento. Um prazer recebê-los aqui, meus camaradas. Mais uma Máquina do Conhecimento com a assinatura de Teorema Colégio Gonzaga, o apoio aqui da Fábrica Podcast. É isso mesmo. E por aqui ficamos. Até uma próxima Máquina do Conhecimento com mais campos do conhecimento, junto com essa galera aqui, passando as melhores dicas para o Enem. Se liga na Máquina do Conhecimento aqui no Atlântida, fora do ar. Até a próxima. Tchau. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na Máquina do Conhecimento. Videocast.